amigos, alô amigas, sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão para o nosso café habitual dos domingos. Um prazer imenso recebê-los e compartilhar esse cafezinho gostoso, um cafezinho forte que nos dá sustância para começarmos o dia, e eu ofereço esse café a todos os que estão conosco nesse momento e que verão esse vídeo em outras horas. O nosso assunto de hoje é sobre crianças. O cuidado que nós temos que ter com as crianças que estão por perto. Quando nós falamos as coisas, as forças de expressões que nós usamos e o cuidado com certas verdades que a gente diz e às vezes as crianças interpretam à sua maneira. Então, para o nosso assunto de hoje, cuidado com as forças de expressão. Vamos ao tema. Conta-se que, como de hábito em várias escolas, tem sempre aquela professora mais aguerrida, aquela que pega mais no pé do aluno, o bicho-papão da escola. E muitos alunos, às vezes, ao invés de respeitá-las, acabam temendo, né? Consequências, o que fazem, o que falam. E muitas vezes as pessoas usam forças de expressões mais graves com o intuito de criar nos alunos aquele respeito, aquela ideia de ordem, aquela ideia de disciplina. Então dizia-se que aquela professora, já de uma certa idade, era o bicho-papão da escola. Pouca gente gostava, pouca gente simpatizava, mas era uma ótima professora, porém tinha lá o seu veso autoritário. E a coisa que ela mais detestava era sair da sala de aula por alguma razão, para alguma necessidade, e quando voltasse, encontrasse os alunos ali naquela brincadeira, no converser, naquela joga papelzinho num, está conversando na carteira do outro. Ela odiava, ela detestava isso. E aí, um dia lá, depois de muito tempo, ela saiu para atender um chamado da diretoria, e quando ela voltou à sala de aula, a classe estava impecavelmente silenciosa. As crianças com as mãozinhas cruzadas em cima das carteiras, né? Todos os cadernos em ordem, estavam em silêncio total, em silêncio absoluto. E a professora falou, uai, o que é isso? Embasbacada, ela perguntou, o que foi um milagre? E os alunos em silêncio. Digam-me, qual foi o milagre para a classe estar nesse silêncio total, nessa ordem impensável? Aí uma mãozinha gordinha de uma menininha loura de 8 anos levantou-se meio timidamente e a professora falou, por quê? Você quer falar alguma coisa? Ela falou, eu quero, professor. A senhora não disse que o dia que a senhora encontrasse a classe em silêncio, a senhora ia cair morta aqui na nossa frente? Então, a professora começou a compreender que o aspecto pedagógico da sua disciplina precisava de uma certa revisão, porque aquela força de expressão as crianças apropriaram como se fosse uma verdade absoluta. Ela tinha que ter caído morta na frente deles. Afinal de contas, ela havia dito com imperatividade, ela havia dito com autoridade, com toda aquela severidade do conceito. Então, nós temos perdido, às vezes, muita oportunidade em torno das crianças, porque muitas vezes nós logicamos como adultos e esquecemos que elas são crianças. De outra feita, achamos que as crianças são imaginativas, são criativas demais e deixamos de compreender que as crianças também, em alguns aspectos, são verdadeiras. Elas têm uns aspectos em que elas, de uma certa maneira, divagam, devaneiam, principalmente quando se trata de botar a culpa nos outros pelos erros que cometeu. Mas isso é um lado da questão, um lado da imaturidade, um lado da infância. Agora, o outro lado é que a criança, às vezes, ela é verdadeira, ela não está ligada nas consequências daquilo que vai dizer sobre aquilo que ouviu. E muitas vezes se diz coisas perto das crianças que realmente elas apropriam como sendo uma verdade, uma coisa real. Conta-se, por exemplo, que um casal que discutia muito, tinha muitas controvérsias, que chegava às beiras, às vezes, das discussões mais acerbas, aquelas discussões mais duras, né? Com expressões
desagradáveis, expressões às vezes até descorteses, inadequadas por todas essas razões. E não era incomum ouvir um dizer: você me deixa, eu tenho raiva dessa coisa de você me falar isso, me fazer aquilo. E a outra falou: eu que estou morrendo de raiva por conta disso e daquilo. Lá, um belo dia, esqueceram que a criança ouvia essas discussões, essas conversas. E o pai chegou para a menininha, pequenininha, e disse: filhinha, vai lá, pega o Lulu, era o cachorrinho de estimação, que nós vamos levar ele para vacinar. A menininha não entendia nada. Vacinar, o que é vacinar, né? O que é vacinar, papai? Vacinar é dar uma injeção no cachorrinho para ele não ficar doente. Ela falou: mas vai vacinar contra quê? Ele falou: você vai vacinar contra a raiva. Ela falou: que bom, e quando é que o senhor e a mamãe vão tomar a mesma vacina? Quer dizer, porque os dois falavam com que tinha raiva do outro, tinha raiva disso, raiva daquilo. Então as crianças, elas apropriam isso com muita facilidade e às vezes o processo educativo nos chega de uma maneira muito constrangedora, muito difícil, porque nós temos que refletir sobre o que falamos, sobre as expressões, sobre as atitudes que usamos em face das crianças. As crianças são ideoplásticas, elas têm uma facilidade muito grande para aprender de primeira certas coisas. Costuma-se dizer que se aprende com muita facilidade aquilo que não devia e que demora para aprender aquilo que precisa. Mas, independentemente disso ou daquilo, a natureza humana tem essa propriedade de, às vezes, gravar certas coisas, ficar muito de maneira indelével gravada na mente das pessoas. Uma coisa que a gente diz, uma força de expressão, uma figura de retórica. Né? É claro, o professor usou uma figura de retórica. Eu vou cair morta se chegar um dia que essa classe estiver em silêncio. O que ela quis dizer? Vai ser um milagre que um dia isso aconteça. E, no entanto, as crianças tinham uma estratégia. De repente, chegaram à conclusão de que se ficassem em silêncio, se livravam da professora. E a professora queria se livrar da balbúrdia da classe. Faltava ali, diríamos, talvez um pouco de jeito, um pouco de estratégia, um certo cuidado para se dirigir às crianças, para falar coisas perante as crianças ou para evitar falar certas coisas, usar certas figuras de retóricas, usar certas forças de expressão em face das crianças, porque elas não têm essa capacidade de logicar do adulto, elas não têm esse jogo vernacular, elas não têm esse vocabulário amplo, vasto, que permite que você escolha entre várias uma palavra, um significante para aquela expressão. Então, essa lição ficou muito bem gravada na minha memória e a gente que trabalha com comunicação tem sempre que estar atento a essas coisas, né? Tem sempre que estar muito ligado a essas figuras que acontecem na vida da gente e que nos essas figuras que nos fazem refletir sobre o peso que as palavras têm. Usei hoje esse exemplo da professora, né? Do pai e da mãe que trocavam palavras ofensivas, às vezes numa discussão, quem nunca, né? Quem nunca passou por uma experiência dessa? Ou talvez quem nunca caiu nesse viso de usar uma expressão mais forte, mais contundente, não relevando a presença de crianças por perto. Então, todo o cuidado na comunicação, os pais principalmente, né? De uma maneira geral, todas as pessoas prestarem atenção, porque as crianças gravam e gravam com uma facilidade e depois repetem com uma ingenuidade, com uma simplicidade que chega a ser chocante. Acredito que essa professora, por mais tenha vivido a experiência da educação, nunca aprendeu uma coisa tão contundente, tão forte, numas palavras tão singelas, tão pequenas, porém tão verdadeiras de uma criança. Nós aprendemos com a vida, na ingenuidade de uns, na pouca sabedoria dos outros, mas quando houver essa sinceridade de cobrar de nós as posições que assumimos, há sempre um aprendizado a ser tirado disso daí. Creio que também os pais daquela criança que ia levar o Luluzinho para vacinar tenham aprendido certas expressões, embora possam parecer estrategicamente importantes naquele contexto, elas são inadequadas se tiverem crianças por perto. Serão inadequadas em qualquer circunstância, mas gravosas exatamente nesse caso, porque induz as crianças a pensarem que aquilo é uma coisa normal.
não será e nunca foi. Então, estamos aprendendo com as crianças todos os dias. Por isso, eu gostaria de voltar a esse tema no nosso próximo encontro, quando nós vamos tratar da franqueza que dói quando as crianças estão por perto. Então, até o nosso próximo encontro, eu peço que se inscrevam os que não forem inscritos, e aqueles que já são inscritos acionem o sininho, e se acharem que o assunto foi útil, nos deem o seu like, e que continuem conosco tomando o nosso cafezinho da manhã, coisinha simples, básica, o que você tiver aí na sua mesa, eu compartilho contigo, e aqui o meu cafezinho gostoso você compartilha comigo. Bom dia para todos, muita paz, felicidade, bom domingo.